A viagem no tempo e no espaço começa pelo mapa da França desde a última fase das guerras religiosas, no fim da dinastia Valois em 1589, até o início do governo pessoal de Luís XIV. A sudeste, vemos a fronteira com os cantões suíços, em especial Genebra, de onde o calvinismo chega desde os anos de 1530 por entre trabalhadores urbanos, mas também por grandes senhores. Se um pouco acima os limites com o Sacro Império Romano-Germânico são menos tensos, a nordeste é a fronteira com os Países Baixos, desde 1566 em guerra com a Espanha pela independência. Vê-se aqui a situação de 1648, com os Países Baixos espanhóis ao sul e as Províncias Unidas independentes ao norte. Ali o calvinismo prospera e membros da alta nobreza francesa fazem um pacto com príncipes neerlandeses de apoio à revolta. Nessa região e ao sul, nos Pirineus, bem como a oeste, no Franco Condado, há as fronteiras com a monarquia hispânica, também hegemônica na Península Itálica. Desde o início dos conflitos, Filipe II se informa por meio de embaixadores do que ocorria na França, apoiando depois a facção ultracatólica. Do outro lado da Mancha, Elizabeth I da Inglaterra é simpática aos protestantes e critica a justiça extraordinária executada pela monarquia francesa, por exemplo, em 1572. O mapa mostra em verde os domínios das casas nobres de Albret e de Bourbon, unidas por laços de casamento. Na segunda metade do século XVI, o duque Henrique de Bourbon, calvinista, era rei de Navarra, nos Pirineus, e senhor de uma grande extensão de terras. Ele era príncipe de sangue, parente próximo da família real, com direitos à sucessão régia. Outros grandes da nobreza francesa também eram protestantes, como o almirante Gaspar de Coligny. Os súditos calvinistas eram chamados de huguenotes pelos católicos, o que significa confederados, com o sentido republicano, ou sendo seguidores de um rei mítico chamado Hugo, que se reunia com seu séquito à noite, como nos cultos protestantes clandestinos. Em meados do século XVI, a França possui cerca de 20 milhões de habitantes. Os protestantes são 10% dessa população, e ao norte, em Paris, somam só 5%. Embora sejam minoria, suas vestes, hábitos e planos desafiam a ordem vigente. Aqui, há vários retratos de membros da família real e outros. Depois da morte do rei adolescente Francisco II, em 1560, assume seu irmão Carlos IX, o primeiro da esquerda, com 10 anos de idade. A rainha-mãe Catarina de Médici, quase sempre de negro, torna-se a regente e começa a exibir o pequeno rei Valois para os seus súditos numa viagem de 2 anos com a corte pela França e também na reunião dos Estados Gerais em Orleans, a fim de apaziguar as forças em guerra desde 1562. Essa política pacificadora atinge o seu auge no Edito de Saint-Germain, em 1570, no qual os crimes, tanto de católicos quanto de protestantes, seriam esquecidos, algo que era ousado demais para o possível na época. A harmonia dos contrários também ocorre pelo casamento de Carlos IX, já maior, com a filha do imperador Maximiliano Habsburgo, próximo à Espanha. Ou, também, pelo plano de casar um dos irmãos do rei francês com Elizabeth I, mas, sobretudo, pelo casamento da princesa Margarida de Valois, aqui em desenho, com o príncipe protestante Henrique de Bourbon. Esse casamento é realizado em 18 de agosto de 1572, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, ainda sem a permissão do Papa, pois os noivos eram primos e Henrique era um herege. Dias depois, o almirante Gaspar de Coligny, visto aqui num retrato póstumo, sofre um atentado, do qual escapa ferido. Coligny pressionava Carlos IX para apoiar a revolta dos Países Baixos contra a Espanha. Até hoje não se sabe o mandante deste crime, mas ele pode ter sido qualquer católico, pois as tensões eram grandes e os protestantes ficam inconformados com esse atentado. O resultado é uma ordem régia, um tanto inábil, é certo, para executar os principais chefes reformados, exceto os príncipes de sangue. Essa execução começa no Palácio do Louvre
e é sucedida pela Fúria Popular Católica em 24 de agosto, na madrugada do dia de São Bartolomeu, que de Paris se espalha pela França em uma semana. Com a má repercussão desse massacre, a coroa justifica que a morte dos chefes protestantes sem processo ou julgamento não foi por causa de sua heresia, mas ela foi necessária porque esses ameaçavam o Estado. Na verdade, o rei não mandou matar todos os protestantes do reino, como os sobreviventes e a literatura depois divulgaram, mas os populares católicos entenderam que ele deu o exemplo. Quase 2 anos depois, Carlos IX morre envolto nessa polêmica. Nesse tempo, a experiência da França Antártica na Baía da Guanabara, com Nicolas Villegagnon, visto aqui na gravura acima e à direita, repercute na França por meio de relatos publicados e cartas trocadas com personagens da corte. Aqui também houve conflitos religiosos. O irmão mais novo de Carlos IX é o Duque de Anjou, que renuncia ao trono da Polônia, por ele ocupado desde 1573, para assumir a coroa francesa como Henrique III, o primeiro na linha de baixo. Nesse reinado surgem novas forças políticas. Os descontentes são chefiados pelo irmão caçula do rei, o Duque de Alençon, depois também de Anjou, Francisco Hércules, no retrato seguinte. Confundidos com os políticos, os católicos e protestantes descontentes defendem a concórdia entre as facções e também mais direitos para os protestantes. Entre eles está Jean Bodin, aqui no detalhe de um frontispício de Os 6 Livros da República, obra em que o jurista define a soberania do rei francês. No entanto, alguns calvinistas, chamados monarcômacos, escrevem sobre o caráter de contrato da monarquia francesa, vendo o rei Valois como um tirano. Por outro lado, depois da reunião dos Estados Gerais de Blois, em 1576, surge a Santa Liga, um movimento católico que desafia o rei, liderado pelo Duque Henrique de Guise, visto aqui num desenho, senhor de terras na Champagne e na Lorena. A Liga conta com o apoio velado da Espanha. Os conflitos se agravam em 1584 na morte de Francisco Hércules, herdeiro da coroa, pois Henrique III é aparentemente estéril e não gera um filho varão. Com a morte do único irmão homem do rei, a sucessão do trono incide no seu primo mais próximo, Henrique de Bourbon, líder dos protestantes. Em meio à tempestade política da 8ª Guerra de Religião, o Duque de Guise é morto em 1588 a mando do rei e em 1589 Henrique III morre pelo punhal de um monge dominicano. É o primeiro regicídio na história da França. Com o fim da dinastia Valois, se inicia a dinastia de Bourbon com Henrique IV, no último dos retratos, com 3 passos decisivos em direção ao apaziguamento: conversão do rei ao catolicismo em 1593, sua coroação na Catedral de Chartres em 1594 e o Edito de Nantes em 1598, que estabelece a semi-tolerância religiosa no reino, realizando o que as leis anteriores não conseguiam fazer. Há então um discurso ensaiado desde o dia seguinte à noite de São Bartolomeu sobre a sacralidade da monarquia francesa em prol do Estado e acima das confissões religiosas, para se obter a paz. A França perdeu cerca de 2 milhões de habitantes nessas guerras civis e inicia, assim, um reerguimento econômico. A escrita da história das guerras religiosas começa com os panfletos daquele tempo. Os protestantes usavam a imprensa para denunciar os vícios da família Valois: incesto, prostituição, violência, sexualidade, feitiçaria. O quadro de 1576, hoje no Museu Carnavalet, em Paris, representa o dia de São Bartolomeu em 1572, quase como numa história em quadrinhos. Ao centro, na janela de uma torre do Louvre, Carlos IX mira com um arcabuz os huguenotes na rua. Abaixo, Catarina de Médici sai do palácio para acompanhar o massacre. Mais à direita, o corpo de Coligny é atirado da janela de sua casa, sendo abaixo mutilado com o Duque de Guise ao lado, pois as duas famílias eram rivais. E há muitas violências entre populares. A polêmica se espalha. Margarida de Valois varia de posição política durante as guerras e, na década de 1580, escreve as suas próprias memórias, publicadas em 1628.
Já o protestante Agripa d'Aubigné, para anular o casamento de Henrique IV, produz em 1599 um manuscrito sobre a licenciosidade desta rainha, impresso em meados do século XVII. Mais tarde, o ilustrado Voltaire sublinha a intolerância e o obscurantismo católico daquele tempo. No século XIX, as guerras religiosas ganham a literatura com os chamados romances Valois, de Alexandre Dumas, com capítulos impressos primeiro em jornais, depois em livros. Na monarquia constitucional de Luís Filipe, o gênero histórico-ficcional divulga as lendas de Catarina de Médici, de Carlos IX, da Rainha Margot e de Henrique III de um modo um tanto realista. A história da França de Ernest Lavis continua a explicar as guerras por esse jeito meio psicológico. Depois surge a visão economicista, que relaciona a violência ao aumento do preço dos cereais e a explicação dos levantes como catarses coletivas, com ideias sobre a carnavalização social ou de fundo psicanalítico. Já o público francófilo se interessa pelas biografias e mistura a história e a literatura. Em 1994, o diretor Patrice Chéreau adapta o romance de Dumas e ganha prêmios ao relacionar no seu filme o massacre de 1572 com conflitos étnicos e políticos contemporâneos, como o fundamentalismo islâmico, a Guerra da Bósnia e o massacre de Ruanda. Em 1975, a historiadora de tendência etnográfica Natalie Davis, com fontes de arquivos locais e o foco no cotidiano popular urbano, interpreta os levantes religiosos como ritos purificadores da diversidade cultural indesejada no reino. A historiadora mostra um cristianismo vivido de modo violento e supersticioso e supera, assim, leituras moralistas sobre instituições ou grandes personagens para contar essa história. Em 1994, Denis Crouzet explica a noite de São Bartolomeu como um sonho perdido da Renascença, no fracasso de uma política neoplatônica com base em ideias de harmonia, regida por Catarina de Médici até o massacre. O apreço a matrizes filosóficas e às mentalidades aparece também em outros trabalhos deste historiador sobre João Calvino e Nostradamus. No seu livro mais recente, sobre os meninos algozes, nessa violência urbana e coletiva, Crouzet associa a infância justiceira ao imaginário sobre a pureza das crianças. Por sua vez, as lutas políticas são estudadas por Arlette Joanat, sobre as revoltas de nobres e a ideia de razão de Estado até Henrique IV, ou por Nicolas Leroux, ao investigar as relações com a nobreza no complexo reinado de Henrique III, da Liga Católica até o regicídio. Bom, o que é atual num tema tão distante nacional e europeu? A relativa autonomia da política como solução para os conflitos religiosos já foi apontada por Jean Bodin e depois por Thomas Hobbes, e continua sendo uma lição para o presente. Já a ideia das luzes, vinda do século XVIII, sobre a intolerância como algo a ser combatido pelos direitos do homem e do cidadão, essa ideia é um tanto anacrônica, mas ela ficou na consciência coletiva, e até mesmo a Igreja Católica contemporânea já rezou missa pelas vítimas da noite de São Bartolomeu, tendo aqueles atos como bárbaros. Mas esse julgamento moral pode mascarar a visão de algo mais profundo e que existe até hoje, quando as tensões intercomunitárias despontam em vários países, inclusive no Brasil, e põem em xeque os limites de uma Constituição escrita diante de uma violência interna. As guerras religiosas na França mostram com veemência o medo do outro. Em suas utopias, católicos e protestantes se veem como ameaças a serem extirpadas ou superadas, confundindo assim a alteridade com a subversão. Essas fobias permanecem, de algum modo, e dificultam a convivência com a diversidade religiosa e política, fazendo pensar nas soluções que nós devemos ou podemos buscar para preservar essa pluralidade, mas também para conseguir a paz. Dilemas do passado que assumem novas formas no tempo presente.